Olá pessoal, tudo bem? Vini Schroeder com mais um vídeo falando sobre hospitalidade. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante. A gente vai falar aí como contratar isso, como buscar colaboradores que tenham aí a hospitalidade evidente. Mas antes eu vou falar aí de um livro que me inspirou para fazer esse vídeo chamado Hospitalidade e Negócios, do Danny Meyer. É um livro que super recomendo, que eu uso muito para consulta, para fazer treinamentos e tal, porque Danny Meyer, ele, para quem não conhece, dá uma gugada aí depois, tem uma cadeia aí de restaurantes, entre eles o Gramercy Tavern, o Union Square, Shake Shack, entre outros aí. O grande diferencial dele é justamente ter investido em hospitalidade, tá? Só para vocês entenderem que na concepção dele, por exemplo, o cliente não vem em primeiro lugar. Isso mesmo, pode parecer estranho, mas o cliente não vem em primeiro lugar. O cliente vem em segundo lugar. Para ele, o mais importante é o colaborador. O colaborador, para ele, vem em primeiro lugar. Pode parecer meio contraditório, meio contracorrente do que a gente pratica ou divulga por aí, mas faz muito sentido, porque se você parar para pensar, o teu colaborador é responsável pela hospitalidade do teu cliente. O teu cliente só vai voltar se ele tiver uma experiência boa com o teu colaborador. Então, para ele, o colaborador é o fator mais importante para o sucesso de um restaurante. E em segundo lugar, vem o cliente. Ele também fala uma coisa muito interessante. A maioria dos restaurantes acaba dando descontos, em preços, para fidelizar clientes, para atrair mais clientes. E ele, por outro lado, não. Ele prefere entregar mais valor, valor agregado. Ele não mexe nos preços, ele não dá desconto nos pratos. Ele sim entrega além daquilo que o cliente esperava por aquele preço. Então, ele tem aí um upgrade de valores, algo que o cliente não consegue mensurar ou bater uma foto, por exemplo. Ele pode bater a foto do prato, mas jamais ele vai conseguir bater uma foto de algo que impacte o coração dele, algo que fique memorável e gravado na mente desse cliente. Isso é uma coisa muito interessante, porque para ele, hospitalidade não quer dizer você dar algo a mais para um cliente, E sim você entregar algo com um algo a mais, um sorriso a mais, Uma coisa que faça com que o cliente se sinta especial, exclusivo. Isso sim é muito mais interessante do que às vezes você compensar alguma falha, alguma coisa com uma porção extra de alguma coisa que às vezes ele nem está com fome para comer aquilo que você mandou a mais, achando que ia agradar o cliente. Às vezes você até cria um efeito contrário. Então é interessante você aí tentar consertar qualquer coisa com uma hospitalidade, com um sorriso, tentar entender o cliente. Isso funciona muito melhor do que você simplesmente dar uma cortesia para o cliente. E ainda segundo o Danny Meyer, tudo no teu restaurante pode ser copiado. Você pode copiar o cardápio, pode copiar a ambientação, o teu estilo, pode copiar o uniforme, uma série de coisas. A única coisa que você realmente não consegue copiar é como a sua brigada, a sua equipe se sente no ambiente de trabalho. Isso você não consegue copiar. E isso vai refletir obviamente nos clientes. Então, se você tem uma atenção e faz com que o teu ambiente de trabalho seja extremamente agradável para os colaboradores, obviamente esse ambiente vai ser extremamente agradável para o teu cliente. E isso, a forma como o teu colaborador e o teu cliente se sentem dentro do teu restaurante, isso ninguém consegue copiar. Ainda segundo o Danny Meyer, o objetivo da hospitalidade é fazer com que o cliente, ao sair do restaurante, se sinta muito melhor do que quando ele entrou. E uma das coisas que ele gosta de falar é: a hospitalidade é uma das grandes estratégias para todo tipo de negócio, não só para restaurante. Na maioria das vezes, você não aprende isso em cursos, em escolas que ensinam aí como dominar um negócio, como gerir um negócio. Muitas vezes a hospitalidade ela não é de fato ensinada nessas escolas. Você só aprende isso com
com acertos e com erros, né, que você vai tendo ao longo da sua jornada. Ele tem aí uma posição bem interessante quando se refere à questão de ter o melhor restaurante. Segundo ele, você não precisa ter o melhor restaurante que serve a melhor comida, que tem o melhor atendimento, né, aquele atendimento todo cheio das firulas, com o garçom temperando o seu peixe ali na frente de todo mundo. Não, você não precisa ser o melhor restaurante, mas ele faz questão que o restaurante dele seja o preferido do público dele. Qual que é a diferença entre o melhor e o preferido? O melhor, geralmente, ele instiga, né, a outra pessoa a falar: ah, não, isso daí para mim não é o melhor para mim é aquele, porque melhor é subjetivo. Agora, se você falar que aquele restaurante é o seu preferido, tá? Isso tem a ver aí com um caráter emocional que diz respeito a você, e aí ninguém vai questionar. Não é o seu preferido, porque isso você não questiona, porque lugares e coisas preferidas, né? Tem gente que prefere assim, tem gente que prefere assado, então é muito mais vantagem você ser realmente o restaurante preferido de alguém do que ser só o melhor, tá? Porque o melhor, ele pode vir um outro que daqui a pouco faça algo que seja melhor em alguma coisa e não necessariamente vai ser o preferido de alguém, vai ser só o melhor em alguma coisa. Vamos falar então como eu consigo fazer com que a minha equipe, né, entenda esse tipo de pensamento, né? Como é que eu faço para contratar aí uma equipe hospitaleira que entregue algo a mais para o cliente, algo que fique gravado na experiência do cliente, né? Porque se você entregar simplesmente bem feito, você entregou bem feito, mas aquilo de fato não marcou, porque não foi algo além do que a pessoa já esperava, né? Ela simplesmente recebeu uma coisa bem feita. E para que a coisa saia deste bem feito para um patamar maior, você precisa saber contratar aí as pessoas que tenham alguns skills, né? Algumas características especiais. Vamos lá então. Danny Meyer, ao contratar alguém, ele sempre busca que o candidato tenha aí 49% de habilidades técnicas e, o mais importante, 51% de habilidades emocionais. Isso mesmo, 49%. Eles consideram as habilidades técnicas mais 51%, ou seja, a maior parte dessas habilidades do candidato precisam ser habilidades emocionais. E o que seriam essas habilidades emocionais? Habilidades técnicas, todo mundo sabe o que é, né? Então, se você contrata um sommelier, por exemplo, ele precisa ter a parte técnica, ele precisa ter estudado vinhos, ele precisa ter um conhecimento, ele precisa saber abrir, decantar, enfim, fazer a parte técnica, tá? Isso é claro. Agora, a parte de habilidades que eles buscam, né? Ou seja, dão maior importância são gentileza. O candidato, ele precisa demonstrar que ele é uma pessoa gentil, ele tem essa facilidade em gerar gentileza. Depois, o candidato precisa ser otimista, né? Precisa ter pensamentos otimistas. Depois, ele precisa ter um comportamento ético, né? Porque ética no trabalho é fundamental para o sucesso de um trabalho de equipe. Então, ele precisa ter ética profissional. Depois, ele precisa ser curioso. Ele precisa ser ter uma inteligência, né, de curiosidade para querer saber, se informar, buscar as informações. Então ele precisa ter essa curiosidade, né, que eles chamam de inteligência curiosa, mas ele precisa ser curioso, basicamente. Depois, ele precisa ter empatia, ou seja, gerar empatia nas pessoas, fazer com que as pessoas gostem dele, né? E vice-versa. Depois, autoconsciência. Ele precisa ter consciência, né, das coisas que ele está fazendo, das coisas no entorno dele. Ele precisa ter autoconsciência, né, para interpretar aí o momento do cliente, para saber a melhor forma de interagir com o cliente. Ele precisa ter consciência disso tudo. E por último, integridade. Ele precisa ser íntegro, tá? Isso são características emocionais que eles buscam lá nas empresas
deles, tá? São 51%, ou seja, tudo isso daí compõe a parte de skills emocionais, aquilo que de fato tocam no cliente. Então, basicamente é o seguinte: contratem pessoas que façam os outros se sentirem bem. E como é que eu vou testar isso? Bom, uma das coisas mais fáceis, né, de se testar isso é você mesmo se colocar no lugar do cliente. Quando você estiver entrevistando alguém, veja se aquela pessoa faz você se sentir bem. Né? Veja se ela tem ali sorriso, veja se ela tem curiosidade, veja se a entrevista ela tem uma sequência clara, uma sequência gostosa, não fique simplesmente naquela coisa estática, né? Porque assim, afinal de contas, é uma entrevista, mas é um bate-papo, uma conversa. E quanto mais agradável for essa conversa, mais chances daquele candidato ter aí aqueles skills, né, as habilidades que você tanto almeja para o teu negócio. Bom, enfim, também tem uma série de outros testes, né? Dá uma pesquisada aí no Google para você entrar mais a fundo na questão de buscar, né, esse tipo de colaborador. Mas a gente deu aqui uma pincelada no que é importante observar também. Então, só pra gente fechar esse vídeo aqui, invista naquilo que ninguém consegue copiar de você, invista nas pessoas. Faça como Danny Meyer, coloque ali os seus colaboradores como foco principal do seu negócio. Clientes em segundo lugar. Só vai funcionar, você só vai conseguir atingir o cliente se você cuidar e treinar muito bem dos seus colaboradores. Certo? E para quem quiser mais sobre as teorias do Danny Meyer, dá uma olhada lá, tem vários vídeos, né? Leia um livro, super recomendo o livro e pode mudar a sua vida por uma coisa simples, né? Um ponto de vista que faz, não é à toa que ele é o papa da hospitalidade, né? Ele escreveu o livro, até hoje é referência, mesmo nos Estados Unidos, onde ele atua, ainda hoje é referência de livro de negócios, tá? Porque realmente funciona. Hospitalidade é uma coisa que precisa ser melhor estudada e melhor passada, melhor entendida, principalmente para donos de restaurante, ok? Fica a dica então e a gente se vê semana que vem com mais um vídeo sobre hospitalidade. Até lá, tchau, tchau!